Olá! Hoje, depois de muito tempo, nós estamos de volta com as entrevistas do Dupla Talks. E hoje nós vamos falar de um tema muito relevante, muito interessante, que é a importância da exposição midiática na justiça, né? E para falar sobre isso, eu trouxe dois advogados especialistas no assunto, a doutora Renata Maris e o doutor Marcelo Leal. Então, se você acha esse assunto interessante e se você gosta disso, eu vou te pedir para se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, e vou pedir para os nossos convidados se apresentarem. Olá. Bom dia, gostaria de muito agradecer. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque depende do horário que a pessoa estiver assistindo, mas eu gostaria de agradecer o convite e estou aqui à disposição para um bate-papo, para a gente falar da importância da advocacia nesses casos midiáticos e como repercute na vida das pessoas. Perfeito. Ramiro, agradeço também o convite, principalmente por estar ao lado aqui da minha parceira Renata. É um prazer estar aqui com vocês e acho que você escolheu um tema muito relevante, um tema muito importante para a gente bater um papo aqui. Perfeito. Então vamos direto para a primeira pergunta, tá? Qual que é a importância, tá? Ou como influi a exposição na mídia, tá? Para o julgamento na justiça? Essa sua primeira pergunta é o crucial sobre qualquer outra que vier, porque ao mesmo tempo que temos o direito, o dever e a liberdade de expressão e tudo mais, então o julgamento não pode ser totalmente sigiloso, não só um julgamento de repercussão, mas qualquer outro, mas o julgamento não é do público, o julgamento é para o público. Então, tem que ter uma diferença e um cuidado muito grande na hora de expor pela mídia o que acontece num crime ou o que já aconteceu sem ter tido uma investigação. Eu acho também que essa é uma das perguntas, talvez a mais relevante, não sei quais serão as outras, mas o que eu vejo é que a mídia ela é muito rápida, diferente da justiça, que ainda é lenta, né? Então, se nós falarmos em investigação, né, muitas vezes aconteceram agora os fatos, nem se iniciaram a investigação, e a gente já tem uma divulgação de tanta matéria na mídia, isso percorre com uma velocidade, percorre os telespectadores, aquele que acessa essa mídia de uma maneira tão rápida que já podem fazer pré-julgamentos de uma maneira errada, porque são pré-julgamentos baseados em narrativas, não em provas. As provas sequer foram adquiridas, sequer foram investigadas. O inquérito está em andamento. Então, eu acho que a sociedade passa a ser mal informada, vamos dizer assim, né? E isso pode interferir de uma maneira ou outra no caso. Perfeito. Mas, por exemplo, pelo menos a princípio, tá? O juiz, os promotores ou até os jurados em casos que vão para júri, eles têm que decidir com base na lei e com base nas provas apresentadas, nas circunstâncias. Isso, essa exposição midiática, ela acaba influenciando no julgamento? A nossa legislação contém mecanismos que consigam nos proteger. Então, existe a presunção de inocência, existe ampla defesa, o juiz deve ser imparcial, nós temos mecanismos para lidar também com abuso de autoridade. Então, a justiça nos dá esses mecanismos para que nós consigamos aí trabalhar de uma maneira isenta dessa pressão que a mídia pode fazer no caso. Ah, perfeito. Doutora Renata quer Não, acrescentar? eu concordo, mas acho, mas não, eu também acho que o clamor público, eh, a mídia, uma parte do jornalismo gosta muito de tragédia, de condenação. Nós sabemos que sangue vende, né? Então, é muito difícil você ver numa manchete de jornal ou numa notícia num jornal, num jornal qualquer de TV, dizendo foi absolvido,
eles se falam sobre isso, passam. Mas quando é uma condenação, quando é um caso em que as pessoas querem punir de qualquer maneira, isso já sai em páginas de jornais, em manchetes de primeira página. Então, eu acho que tem uma coisa que não é só da mídia, mas é da sociedade, que é gostar de uma tragédia, gostar de ver uma coisa. Perfeito. E saindo um pouquinho, vamos dizer, da mídia tradicional, para as mídias mais modernas que a gente tem hoje, que no caso são as redes sociais e o WhatsApp. Tá? Aqui, antigamente, a gente só falava, poxa, o pré-julgamento pela mídia, a mídia influencia as pessoas. Hoje, que nós temos as redes sociais, qualquer pessoa, ela é um produtor de conteúdo. Ela pode atingir milhares de pessoas, né? Como que vocês avaliam esse impacto das redes sociais nos julgamentos? Ramiro, eu acho que com a contribuição das redes sociais acabou gerando um sentimento, e um sentimento que, no meu ponto de vista, é errado, que é um sentimento que eles passam como se o Brasil fosse um país da impunidade, né? Esse é um sentimento errado e é uma definição errada da justiça, porque para falar em impunidade significa o seguinte, olha, pelas mídias, significa, olha, você atropelou uma pessoa, você tem que ser condenado, e se você for absolvido, tem uma impunidade aí que você ou não respondeu direito ao processo, ou te beneficiaram. Ninguém está lá para ver, para acompanhar o processo em si. O Código de Processo Penal trouxe lá uma formalidade inteira para que se tenha uma pessoa processada. Então, assim, tem nulidades no processo, né? Tem argumentos no processo, tem provas no processo. Se você acabou absolvido, você acabou absolvido de acordo com o que estava lá naquele processo, nos autos. Não tem que gerar essa absolvição uma sensação de impunidade. Ao gerar uma sensação de impunidade, eu acho que cada um que sente essa impunidade passa a querer agir como se fosse um vingador, com sentimento de vingança. Então, eu acho que como você falou, essa mídia aberta, onde cada um aponta a sua própria opinião, prejudica ainda mais. Fora as fake news, né? Rê? Aquelas pessoas que são contratadas para fazer uma mídia de acordo com o interesse próprio, né? Isso foi bem impactante para o processo penal e está sendo ainda, porque são as fake news e como é rápido, né? Foi o que o Marcelo falou. Acho que talvez o fenômeno mais interessante que a gente enxerga neles, nas redes sociais, é a questão de polarização. Né? Quando você coloca essa parte de polarização, tá? Você tem um grupo que ele está sempre defendendo o time A, outro grupo que está sempre defendendo o time B. Isso acaba influenciando no processo penal também. Essa parte que, além de cada um ter a sua opinião, você vai ter um time específico, tá? Seja ele, vamos dizer, um time organizado, tá? Como a doutora Renata falou, ou até, vamos dizer, pessoas que têm um certo, vamos dizer, militam num certo aspecto, no aspecto ideológico e por essa razão acham que deve condenar ou absolver alguém. Isso influencia? Tudo influencia, né, Ramiro? Tudo influencia. Influencia na medida que passa a fazer uma pressão, né? Passa a ter voz. Então, uma coisa sou eu falando, outra coisa é uma mídia com 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas falando, né? Então, para o leigo, para aquele que está lá consumindo essa mídia, vai acabar recebendo notícia errada, vai acabar sendo mal informado. O advogado está lá E vai passar. e vai passar. E vai Desculpa te passar. interromper, mas É isso aí. eu não queria perder. Ele vai passar. Ele vai pegar Passa aquela pra notícia frente. e passa para frente, passa para frente. Então, é uma teia de aranha gigantesca, né? Você coloca uma coisa hoje na mídia, nas redes sociais, você não sabe a quantidade de pessoas que essa notícia pode atingir. E uma das coisas assim que vocês falaram, existem pessoas que não olham
e passam para frente, tá? Ou só olham uma parte, Não entendem, né? né, e passam para frente. E tem aquelas pessoas que criaram essa notícia, tá? Seja, digamos, de boa intenção ou má intenção. Existe mecanismo na nossa legislação para regular, para proibir isso? Existe, né? Até são leis novas, na verdade não tem só um regulamento, mas ainda precisa alinhar e o que tem, que acho que não é a sua pergunta, mas é o depois, Uhum. entendeu? São mecanismos que até o Marcelo em outra ocasião já citou aqui, em outra resposta, mas são coisas depois, mas antes eu acho que ainda precisa de um regulamento, porque eu acredito que ainda as coisas estão um pouco soltas, não sei a opinião, não sei. Eu acredito também, acho que a gente está numa fase muito inicial ainda. Isso. Acho que vai ter que ter muita regulamentação em cima disso. Principalmente porque, hoje em dia, você tem a monetização Hum. das redes sociais. Então, assim, vai além do interesse das pessoas, vai além daquilo que elas efetivamente acreditam, as opiniões que elas estão postando ali. Elas estão postando opiniões para vender aquele conteúdo, para serem monetizadas, para terem mais seguidores. Né? O que que ela quer falar? Algo polêmico ou algo que o povo queira ouvir. Ela não quer falar a verdade. Ela se distancia da verdade, em várias vezes. Acho que vai ter que ter uma regulamentação mais cedo ou mais tarde, porque hoje em dia, eu estava vendo aí outro dia, me parece que uma atriz que não mora mais no Brasil, agora acho que mora em Portugal, recebeu 300 mil reais para falar mal de uma lei que estavam querendo implementar, enfim, alguma coisa assim. Uhum. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Entendeu? Eu tenho certeza que se um jornalista virar para a doutora Renata e falar assim: olha, você pode falar sobre isso, 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 ela vai falar: posso. Se o jornalista falar: não, mas tem que ser nesse sentido, se não for o sentido que ela concorda, ela não vai falar. Ela não vai. Entendeu? Não vai. E não vai falar nem contratada para isso. Uhum. Sabe? Por quê? Porque o advogado tem que ser muito fiel aos autos. Tem que ser fiel, muito fiel à defesa do cliente. E nunca pode ser confundido com um criminoso. Todo mundo tem direito de defesa. Perfeito. Até a gente indo um pouquinho nesse lado mais Hum. polêmico, que, por exemplo, existe aquilo da regulação. Mas, por exemplo, quem é contra essa regulação afirma o seguinte, que o que é verdade e o que é mentira pode ser subjetivo, né? E a gente querer fazer algum tipo de regulação que impeça que alguém diga alguma coisa antes, por mais que seja uma bobagem, seja uma mentira, seja uma loucura, a gente estaria incorrendo numa censura prévia e que os danos que isso pode trazer, tá, talvez sejam piores, tá, do que aquilo de deixar essas pessoas falarem à vontade. Como que vocês enxergam isso do ponto de vista do advogado? Do ponto de vista do advogado, eu vou te dizer que tem leis. Eu concordo, é perigoso, é uma linha tênue entre a censura mas eu acredito que a gente tem já algumas regras que tem que ser cumpridas antes de ser falado alguma coisa, eu acho. Não sei, eu não sou especialista, né? E nem em censura, eu nunca Com estudei. certeza. Ninguém está aqui para falar. A gente deve voltar a um período que nós passamos Não, no passado, onde a censura era uma regra. Longe disso. Mas eu acho que a pessoa deve responder por aqueles atos. A pessoa tem que ter uma responsabilidade com aquilo que está postando. Eu não posso criar aí um perfil ML, anônimo, né? Ninguém vai saber quem eu sou, sair por aí falando um monte de besteira, cometendo crime. cometendo crime, com uma finalidade que não é aquela, com uma finalidade porque tem algum patrocinador ou algum interessado me pedindo ou me comprando, né? Me Uhum. pagando para isso. Então não é fácil, é um desafio grande aí que a gente tem pela frente. A gente não, acho que o Congresso, né? Mas vai ter que regulamentar tudo isso. Entendi. Uma outra pergunta.
por exemplo, vocês falaram, alguém está sendo pago para isso, tá? Alguém que é pago para alguma coisa, a gente vai entender, essa pessoa sabe o que está fazendo, tá? Existe, vamos dizer, uma intencionalidade. Agora, existem pessoas que elas simplesmente elas acreditam naquilo. E uma característica desse mundo digital é que você pode ser uma pessoa que estudou um assunto, sabe, que é um grande especialista nisso e está falando. E pode ser alguém que tem zero base intelectual e teórica para falar sobre aquilo. Só que, teoricamente, essas duas pessoas, elas têm, vamos dizer, o mesmo direito de se posicionar, e o mesmo alcance, se elas têm uma conta na rede social, a princípio. Como que você diferencia uma pessoa que colocou alguma coisa numa rede social por um absurdo, porque ela acredita naquilo, ou porque ela fez aquilo, vamos dizer, profissionalmente, tá? Em busca de um retorno financeiro. Difícil você diferenciar isso, e porque a pessoa, se ela acredita, eu acho que a pessoa que quer passar isso para frente, ela ela é estudada. Se ela, assim, na minha opinião, ela teria que ser uma pessoa que sabe do que está falando, do que está vendendo, não, né? Que vendendo seria o outro perfil. Mas uma pessoa que acredita, e aí eu acho que ela teria mais senso das responsabilidades e das consequências que ela teria. Eu não sei, a pessoa que é influenciada, se tem uma consciência, a pessoa que é paga, eu não sei. Isso tudo é uma polêmica grande, né, Ramiro? Olha só, na minha opinião, Rê, eu acho o seguinte: agora estava lendo aqui no jornal que parece que a Cazé TV vai ter que retirar os patrocinadores de bets durante a Copa, porque estava induzindo as pessoas a Mas fazerem muitos jogos, mas é né? que são as bets que não estão legalizadas. Ah, Eu fui então, atrás então disso, ótimo. porque não pode. Ótimo, aí a gente Não, tem as que concordar legalizadas. Isso, 100%. isso. Agora, eu penso o seguinte, que se fossem as legalizadas, né, por que que o governo permitiu, então, que as bets entrassem aí no mercado? Tem É. uma regulamentação para isso. Então, as não legalizadas, eu concordo, elas não podem estar lá pegando, você tá, é um crime o que elas estão fazendo e você está divulgando isso para que as pessoas invistam o pouco dinheiro que tem, às vezes, nesses jogos. Mas eu vou além. Tem uma artista, me parece, uma influencer, que parece que está sendo investigada porque ela tem um contrato atrelado ao êxito das pessoas que jogam nas bets. Tá certo, tá errado? Não sei, É, não sei. não sei. Mas eu acho que para isso precisa de uma regulamentação. Né? Então, assim, para tudo tem que ter uma regulamentação, falando se pode, se não pode, se ela pode fazer essa divulgação dessa forma, se não pode, né? Se isso é permitido, qual a consequência disso. Porque não adianta você só se preocupar com o endividamento da população. O endividamento da população, ela pode se endividar com jogo de carta, com o cartão de crédito, com jogos, com uma série de coisas. É que você coloca o jogo aí dentro de um vício, como se a pessoa se viciasse por aquilo. E para isso precisa ter uma regulamentação própria. Perfeito. O senhor tocou num ponto interessante, doutor Marcelo, que, por exemplo, tá todo mundo falando agora nesse momento, poxa, a Cazé TV, ela foi censurada pelas bets, por fazer propaganda de bets, quando tem outras mídias maiores, tá, e mais tradicionais, que também fazem propaganda de bets, e vão dizer, elas não estão sendo incomodadas pela justiça. Daí veio esse ponto que a doutora Renata colocou, fala assim, ela está falando, isso aconteceu porque essas bets não estão legalizadas, tá? Qual seria a responsabilidade, no caso da mídia, tá, em saber qual que é o status legal, tá, desse anunciante? Eu acho que isso é um trabalho interno da empresa, né? É uma pesquisa. Uhum. Eu acho que não é difícil a gente descobrir, porque Acho que é são uma regra poucas. básica de compliance, Então, né? é Assim, isso, compliance. a empresa tem que ter, né, esse É tipo de isso. pesquisa, né? É a primeira coisa que você faz, né, aliás.
Se você vai botar seu nome Se você ou vai colocar o seu nome, vincular o seu nome ao nome de outra pessoa, a primeira coisa que você faz, veja bem, é uma parceria, Ramiro, Uhum. né? Então, assim, é uma parceria longa, é uma parceria pesada, é uma parceria complexa, uma parceria que tem um monte de direitos e responsabilidades. Então, você precisa fazer uma pesquisa para ver, no mínimo, se ela está legalizada ou não. Perfeito. Esse é o que se chama do trabalho de compliance. É o trabalho de compliance, é o trabalho de verificação dos seus fornecedores, verificação dos seus contratantes. É um trabalho de due diligence, é um trabalho onde você pede os documentos daquele que está te contratando, analisa aquela documentação e só vai assinar o contrato se a documentação for aprovada. Entendi. E, por exemplo, qual que é a responsabilidade que essa empresa tem legalmente por, vamos dizer, não ter feito isso? Ela pode alegar ignorância? eu acredito que não. Ela pode alegar o que ela quiser, Alegar é fácil. né? Ela pode alegar o que ela quiser. Agora, sabe, isso não é aceitável nos dias de hoje, que você faça uma contratação dessa é, com tamanha irresponsabilidade, né? É a mesma coisa que você contratar uma empresa especialista em assistência hospitalar e pedir o contrato social, tá lá no objeto que é uma empresa de segurança, né? Então, assim, uma coisa não bate com a outra, alguma coisa está errado. Vai ver, a empresa não é nem de segurança, nem de assistência hospitalar, né? Uhum. Então, eu acho que tem que fazer, sim, uma avaliação. E quando a gente fala aí dessa história de regulamentação, se é legalizado ou não, vocês faz no Google, faz uma busca rápida em sites especializados aí do governo e descobre se é legalizado ou não. Voltando para a parte das redes sociais, vocês no papel de advogados, vamos imaginar uma situação em que o caso vazou, ele se tornou, vamos dizer, um trend topic, ele é assunto, tá? E, digamos, as pessoas já foram condenadas pela mídia. Acho que talvez o caso mais famoso que nós tenhamos no Brasil, apesar de se ele já ser um pouco antigo, algumas pessoas não se lembrem, mas ele é muito citado, é o caso da escola base. O caso que as pessoas foram acusadas de um crime grave, né? E elas tiveram a vida pessoal destruída, a vida profissional destruída, sua empresa destruída, e no final não tinha nada, né? Qual é a responsabilidade da mídia e de quem divulgou e de quem, vamos dizer, ajudou a mídia a criar aquele conteúdo na no que aconteceu com essas pessoas? Ramiro, olha só, a escola base é um exemplo clássico para gente. Se não me engano, foi em 94, 95, Uhum, onde os sócios da escola e alguns funcionários foram acusados de importunação sexual com menores, com alunos da escola. A uhum. mídia pegou bem pesado, a escola foi fechada. Se não me engano, algumas pessoas foram até presas no início por isso. E durante o processo, que durou um bom tempo, né, o desfecho foi que todos foram inocentados, todos foram absolvidos. Veja só, é um prejuízo da honra moral, patrimonial. Aquilo era tudo para aquela família, era o que eles tinham, era o que eles adoravam, a escola, os alunos. E assim, acho que qualquer tipo de indenização não vai suprir o desgaste, o abalo que eles tiveram, né? o dono até faleceu, né? Ficou muito doente, acabou com, com a família não só dos donos, mas também de todo mundo que em volta, né? Eu acho que o Marcelo pontuou bem, é o caso clássico. Eu acho que em toda a faculdade você aprende um pouco sobre presunção de inocência. E como lidar, por exemplo, vocês como advogados?
Vamos falar de uma situação hipotética. Qual seria a atuação? O que que um advogado pode fazer se ele tem que defender um cliente que ele já foi pré-julgado e pré-condenado na mídia e nas redes sociais? A advocacia como um todo sofre já faz alguns anos, uma crise muito grande. E uma crise também dada a confusão. E isso eu ponho mais para a advocacia criminal, que é a nossa área, e é o que eu acho que mais tem esse tipo de problema, que é confundir o advogado com o seu cliente ou alegar que o advogado está defendendo o crime, o advogado criminalista. Mas eu gosto de todo lugar que eu vou falar, lembrar as pessoas que a advocacia, a justiça é feita de um triângulo. Se não tem um advogado, essa justiça não é feita. Tem que ter uma pessoa para acusar, uma pessoa para defender. A pessoa que acusar também pode não acusar, isso, mas o papel dela do Ministério Público é a acusação. Uma pessoa que defende, uma pessoa que julga. Então, não pode se confundir o advogado com o cliente. Isso o advogado, ele criminalista, faz o papel de uma justiça. Não precisa ser absolvição sempre, mas tem que ter, porque tem lei. E você citando isso, como defender, é como defender qualquer outro. Porque todo mundo tem direito de defesa. Ninguém pode falar que vai sair daqui sem querer, vai cometer um crime, atropelar uma pessoa. Você não está livre disso. Então todo mundo precisa de um advogado. Aí eu acho que se o Marcelo quiser. Exatamente isso. Acho que no Estado democrático, todos têm direito à defesa. E uma coisa que é importante, né? A Rê falou super bem, mas uma coisa muito importante é que a presunção de inocência que vale para você é a mesma presunção de inocência que vale para mim. E é a mesma presunção de inocência que vale para qualquer pessoa que está respondendo a um processo. Ou para uma pessoa que seja condenada. Então, assim, é um princípio que não pode ser passado por cima. Princípio que não pode ser afastado do processo. E que se ele, dá licença, Má, mas ele só termina quando tem o trânsito de julgado. Então, até o Isso, condenado tem direito até isso, acabar o seu último recurso da sua defesa. exato. O que eu acho que até quando vocês falaram no começo da entrevista que existe a sensação da impunidade. Né? Para quem tem, vamos dizer, nos colocando no lugar daquele público leigo que está acompanhando o caso pelos jornais e pelas redes sociais. Né? Essa pessoa, ela acaba, digamos, induzida a acreditar que quando foi absolvido, não foi feita justiça. Né? E isso acaba, vocês acham que isso acaba descredibilizando o sistema de justiça? Com certeza. Eu acho, e acho que aí entra o papel muito importante da imprensa, que é filtrar e tomar cuidado, porque tem muitos jornalistas que andam e caminham junto à advocacia, ao Ministério Público, ao juiz, e que dão informações concretas, exatas, que não fazem especulações. Então, eu acho que é o diálogo que tem que ter entre o Poder Judiciário, incluindo o advogado, o Ministério Público, e os jornalistas. Uma coisa que tem que ser sempre conversada, divulgada, falada, porque é uma responsabilidade muito grande. O que eu acho, Amiro, você fez agora um questionamento interessante que é sobre o descrédito da justiça, né? Hoje é muito comum o, um advogado comentar de um caso que está sendo cuidado por outro advogado. Hoje é muito comum um promotor pedir para falar com o juiz de uma maneira privada. Hoje é sobre um caso. Hoje é muito comum um desembargador pegar um microfone e dar a opinião dele sobre determinado caso. Né? Eles não podem, por lei, sair por aí comentando o caso na mídia. Então, não posso pegar o microfone, se for juiz, estou julgando um caso, não posso pegar o microfone e falar sobre o caso. Tenho que falar no processo. Tenho que falar nos atos processuais. Agora, não na mídia. Né? Então, eu acho que isso tudo colabora para o descrédito da justiça.
E nesse caso, isso aconteceria porque, vamos dizer, essa pessoa, seja um advogado, seja um promotor, ou seja um juiz, ela, digamos, ela estaria tecnicamente amparada para opinar. Mas, teoricamente, ela não deveria. Não, na verdade, se eu sou um juiz e saio falando sobre o caso e o caso ainda não se encerrou, ou talvez se eu for um desembargador, um ministro, esse caso for levado a uma turma de julgadores, eu não posso falar qual é a minha opinião. Isso vai interferir no julgamento do caso. Isso vai interferir na opinião pública. Então eu não posso sair por aí falando se eu sou a favor, contra, se a prova é nula, se não é nula, sabe? O caso não está comigo. O caso está em andamento ainda. Se bobear, ainda está em fase de inquérito e já tem desembargador falando, ministro comentando. Então, assim, eu acho que essa é a minha opinião, né? Assim, eu acho que isso contribui muito para o descrédito do Poder Judiciário, Porque quem, vamos dizer, para o já. descrédito da justiça, vamos dizer assim. Porque quem, vamos supor, quem acreditaria que aquele caso deveria terminar com uma absolvição ou com uma condenação, vamos dizer, vai se sentir mais amparado para dizer que não, que digamos, houve impunidade se não foi aquilo que ele queria que acontecesse. Não, eu vou além disso. Acho que não por aí. Eu acho que pelo fato de que o juiz tem que falar no processo e não no microfone. Uhum. E nesse caso da relação do advogado e do poder judiciário como um todo com a mídia, tá? Como que vocês entendem, como vocês agem em relação, vamos supor que se vocês tivessem um caso, tá? Que ele se tornou midiático, tá? E vocês podem ser procurados como fonte, tá? Seria natural, vamos dizer, que o jornalista quisesse ter uma declaração de vocês, tá? Como vocês entendem que deve ser a atuação do advogado nesse caso? Como vocês agem? É, eu trabalho num escritório que tem 56 anos de vivência já. E é uma norma do escritório não comentar sobre casos que nós atuamos. A gente também não comenta sobre casos de outros advogados, isso por uma postura ética nossa, que não é regra, uma coisa interna. E já fomos procurados, e acho que o jornalista tem que procurar mesmo, porque o Ministério Público sempre fala, mas a nossa, por uma estratégia, nós não falamos sobre casos que nós tocamos na imprensa. Não sei, o Marcelo. Tinha certeza que a Renata compartilhava da mesma opinião que a minha. Aliás, posso dizer que eu compartilho da mesma opinião que a dela, porque eu aprendi muito com ela, Imagina, né? Muito. imagina. E assim, eu sou eternamente grato por ter trabalhado Que junto com a isso? Renata e a Não. gente trabalhou num período muito bom juntos. Ela está corretíssima. Eu não divulgo o caso que eu atuo e nem divulgo o caso, nem falo sobre casos em qual eu já atuei. Uhum. Porque às vezes o advogado é contratado para a fase de inquérito, chega na fase do processo, ele o cliente decide mudar de escritório, vai para um outro advogado. Então eu também não falo. Tem um caso polêmico aqui de um cliente meu que foi condenado e me pediam entrevistas querendo saber sobre os processos. E eu falava, olha, eu não cuido, não sou mais advogado dele. Mas eu não vou dar entrevista. A quem é o advogado dele? O advogado dele é tal pessoa. Se você quiser, entre em contato com eles. Entendeu? Por quê? Porque a mídia consome isso. É interessante para a mídia divulgar certos casos, né? E às vezes os jornalistas vão atrás dessas informações para que façam umas reportagens, né? Agora, no meu escritório, assim como a Rê, no escritório da Rê, ela não comenta e nós não comentamos casos atuais e que já passaram por nós. Isso não é comentado. A gente comenta assim, escola base, é óbvio, eu não atuei na escola base, não sei se a Rê atuou, mas escola base é um caso público, um caso que já terminou, um caso muito antigo. Então, assim, foi só para dar a nossa opinião aqui sobre o que aconteceu, ilustrar, né? Mas nós não comentamos casos em andamento. E até uma pergunta para vocês. Quando a gente vê que existe
uma tendência, porque a gente sabe que existe o pré-julgamento das redes sociais, né? O ideal seria que esse tipo de que a justiça em si e o pré-julgamento das redes sociais fossem universos distintos, mas a gente sabe que às vezes isso pode não acontecer, né? Quando um advogado ele age, digamos, divulgando informações, é uma estratégia legítima? A gente não tá na estratégia dele, né? Uhum. O que eu acho, Não assim, sei. eu concordo com a Rê e acho o seguinte, Ramiro. Tem alguns casos de grande repercussão, tá? Em alguns casos de grande repercussão, a gente passa a figurar, passa a complementar uma área chamada comitê de crise. E esse comitê de crise acaba tendo relacionamento com imprensa, com agências, com jornalistas, porque a empresa, muitas vezes, tem que se posicionar. Às vezes uma atitude reativa, às vezes uma atitude proativa, tá? Tudo isso é avaliado pelo comitê de crise. O que acontece é que aí, nesse momento, a gente avalia aquilo que pode ser divulgado dentro da nossa estratégia. São Uhum. até comunicações, né, oficiais que É, são que são diferentes de uma entrevista. É comunicações. isso. São comunicações. Olha, o processo está nessa fase, Isso. alguma coisa assim. Agora, fora isso, eu sou totalmente contra ficar fazendo qualquer tipo de comentário. Entendi. Agora perguntando uma outra coisa, que, por exemplo, nos casos criminais muito relevantes na mídia, é muito comum a gente ouvir falar dos vazamentos, né, de informações, que muitas vezes se fala que isso é um vazamento seletivo, né? Como que isso pode interferir em um julgamento? Ou não interfere? Eu sou da opinião que interfere muito, que é um perigo, é, porque muitas vezes tem muitas ou poucas ou algumas anuências de polícia, né, de pessoas que trabalham no processo. Então, eu não sei a opinião do Marcelo, mas uma coisa eu acho que ele acha também que é péssimo. Isso, Vazamento. isso é péssimo. O advogado, infelizmente, ainda hoje, em alguns casos, não consegue ter acesso aos autos. Uhum. Não consegue ter acesso. Né? Fica Então, sabendo pela mídia. fica sabendo pela É, mídia das informações. Então, a mídia divulga aquilo que aconteceu, o advogado vai lá, na delegacia, vai no fórum, vai no tribunal e não tem acesso. Não consegue ter acesso. Né? Então, isso é péssimo. E e por que também acho isso péssimo? Porque você não teve nem oportunidade de sentar com seu cliente em algumas vezes, né? Ou porque ainda não o encontrou, ou porque ele está foragido, ou porque ele foi estar preso, não sei, ou porque ele foi levado, conduzido até uma delegacia para prestar depoimento. Você ainda não teve contato com o seu cliente, mas a mídia inteira já sabe daquilo que se trata, o que foi apreendido, do que ele está sendo acusado. Como é que você vai orientá-lo? Como é que você vai montar a sua estratégia, orientá-lo, começar o seu trabalho, se você não teve acesso aos autos? Doutor Marcelo, a gente falou muito no tempo aqui em relação ao que a divulgação, a mídia pode atrapalhar. Mas existem momentos em que ela pode ajudar a justiça? O que você acha, Rê? eu acho que sim. Uma investigação feita e uma publicação da imprensa é fidedigna, né? Como é essa palavra? É Fidedigna, real. real, Eu acho que é um direito da sociedade. como até um direito Muitas de vezes. resposta, né? Isso, até. Como se a sociedade tivesse ouvindo ali a conclusão, o desfecho de um caso, alguma coisa assim. Acho que Uhum, nesse ponto pode ajudar. Tá? entendi. E dando assim, agora que nós estamos chegando no final da nossa entrevista, quase, por exemplo, que
recomendação que vocês dariam para alguém que, por exemplo, está ouvindo, tá, ou está lendo sobre um caso, tá, que ele é muito midiático, tá? O que filtro que eu tenho que ter para saber qual que é a veracidade daquilo, quais que são as intenções por trás daquilo, né? Porque uma das coisas muito fortes em mídia social é que todo mundo, quando acha, sempre acredita na teoria da conspiração e pergunta qual a intenção por trás disso, né? Eu digo que, às vezes, vou ao clube, né? E as pessoas chegam ao meu lado e perguntam assim: o que que vai acontecer nesse caso? Vai preso, não vai preso? Vai ser condenado, não vai ser condenado? E eu respondo assim: olha, a minha bola de cristal quebrou há 10 anos. De 10 anos para cá, estou completamente perdido. Porque, Ramiro, eu acho que nem nós mesmos, advogados, damos uma certeza para os nossos clientes, porque tudo pode acontecer na tramitação do processo. Como é que a gente vai confiar nessas informações que são soltadas pela mídia? Aquele leigo que está lendo essas informações deve ler com um filtro absurdo, filtro máximo. Assim, por exemplo, nem leio. Nem leio, porque vem tanta besteira ali que depois você nem sabe o que você não consegue diferenciar o que é verdade, o que pode ser mentira, o que realmente aconteceu, o que não aconteceu, né? Hoje em dia tem mídia que é totalmente feita por inteligência artificial. Então quem está falando lá nem é a pessoa, é a figura da pessoa com a voz, a boca mexendo, tudo. Mas é a mídia que montou, a IA que montou, né? Então, assim, eu acho que tem que ter muita parcimônia aí nessa questão de ficar lendo esse tipo de assunto e dando credibilidade Isso. para isso, sabe? Não, eu concordo tudo com o que o Marcelo falou. E tem mídia séria, tem imprensa séria. Bastante. É bastante. O É, bastante eu acho que é a não séria, mas tem. Então eu acho que a gente tem que confiar e o mais importante de tudo, eu acho, na minha opinião, dependendo falando mais de rede social, é não espalhar. Porque você pega aquilo como verdade e você acredita naquilo, é, é, você espalhando não é só você. É, é como o Marcelo falou, não é uma rede, né? parece que você espalhando, você coloca a sua É isso. credibilidade naquela informação, Uhum. a sua experiência naquela informação, E às né? vezes você não E sabe é o que eu falo nada. para as pessoas, eu saio pela tangente, olha, minha bola de cristal Hum. quebrou, não sei o que vai acontecer, não sei se vai ser preso, se vai ter outra operação, se vai ser solto, se vai ser absolvido, se vai ser condenado, não sei, não sei. Às vezes até posso ter a minha opinião, tá? É. A Renata também tem a dela, mas a gente não sai por aí divulgando isso. É que nesse caso, a divulgação, como eu ia dizer, gera like, gera Ah, clique, gera sim, visibilidade, sim, Gera uma sim. expectativa. né? Gera dinheiro. Bom, nós estamos encerrando a nossa entrevista. Eu gostaria de convidar o Dr. Marcelo e a doutora Renata a fazer suas considerações finais. Bom, eu quero primeiro agradecer a vocês, agradecer ao Marcelo que me chamou. É sempre muito bom conversar sobre. Eu adoro falar sobre advocacia, sou formada há 30 anos e tudo mudou, né? Então, eu acho muito importante a gente trocar essas ideias. Eu te agradeço muito. Eu que agradeço, doutor Marcelo. Agradeço ao Ramiro, agradeço logo que logo que ele me fez o convite, eu falei que gostaria de chamar uma amiga para que nós gravássemos juntos. Agradeço a doutora Renata pela disponibilidade, agradeço a colaboração não, a entrega e o que ela fez pela Associação dos Ah, Advogados de São legal. Paulo na gestão passada, na presidência.
pelo que ela fez e o que ela faz da advocacia pela advocacia criminal, pelo companheirismo, Isso aí. né? E a gente está, eu também acho que ela é bem feliz de estar aqui com você. A felicidade é toda minha. Eu quero novamente agradecer a vocês que nos assistiram aqui até o fim. E se vocês gostaram e vocês acham esse assunto importante, eu convido vocês a compartilhar, se inscrever no canal e enviar esse vídeo para as pessoas para quem que vocês acham que vão se importar com essa informação. Muito obrigado, até a Porque próxima. essa mídia é séria, né? É. Obrigado.